Olá, boa noite, gente. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui do Bora Encantar, gente. Boa noite. Opa! Que saudade de vocês. Deixa eu ir me ajeitando aqui. Show de bola, gente. Massa demais. Boa noite. Vem chegando mais aí para mais uma live do Bora Encantar. Encantador, encantadora. Por gentileza, fale se tá escutando tudo certinho aí. Vai mandando coraçãozinho de participação. Tava com saudade aí, 2 dias sem fazer live. Agora a gente volta para uma sequência encantadora de live. Vem chegando. Agora eu queria saber de você o seguinte: tá convidando a sua equipe de atendimento? Tá convidando o seu sócio? Tá convidando os seus parceiros de negócio? Tá convidando todo mundo? Porque olha, enquanto a semana passada a gente trouxe uma live extremamente estratégica, né? Apresentando a era do encantamento, como é que você desenvolve experiências incríveis e memoráveis. Essa semana é uma semana totalmente voltada para técnicas de atendimento, ou seja, colocar a mão na massa, o que no campo de batalha nós temos que fazer para encantar os nossos clientes. Então, vai convidando todo mundo, porque é uma live importantíssima para que todo mundo da empresa... É um treinamento, basicamente o que nós vamos fazer aqui é um treinamento sobre atendimento, é mais do que uma live, é mais do que uma palestra, é uma série de treinamentos que a gente vai entregar aqui nessa semana para fazer com que a sua equipe encante os clientes. Então, chega mais, por gentileza, vão chegando, nós já vamos começar. E antes de começar, queria perguntar aí, quem é que acompanhou a live da semana passada, a sequência de lives da semana passada, e gerou bastante valor, teve muita estratégia, eles começaram a aplicar, já começaram a modificar o negócio de vocês. Por gentileza, comente aqui se você assistiu as lives da semana passada e como que essa live já começou a mudar o negócio de vocês, já começou a trazer aí um novo olhar, uma nova experiência para os seus clientes. Show de bola! Loja Silvana, Joias Acessórios, está falando que sim, que esteve aqui na live, na sequência de lives da semana passada. Muito bom, muito bom. Vem chegando, gente, vem chegando porque, olha, é um treinamento, assim, a gente vai agora aqui adentrar no básico do atendimento, que é o básico bem feito, que não é realizado, e que muitas vezes a gente tem que conscientizar a galera, a gente tem que abrir a mente e trazer, né, conteúdo novo, técnicas novas, para que a gente consiga aplicar no dia a dia e dessa forma fidelizar os nossos clientes, fazer com que esses clientes indiquem mais, fazer com que a gente não perca clientes por bobeira, fazer com que o nosso time compreenda de uma vez por todas que nós estamos na era do encantamento e a partir daí eu tenho que desenvolver esse atendimento. Quais são as soft skills, né, as habilidades comportamentais que um grande atendente precisa ter. O que o atendente tem que evitar, o que ele não pode vacilar ali no palco dele e aí desencantar o seu cliente. Então tudo isso nós vamos revelar essa semana, né, com uma sequência de lives. Então traga o time de atendimento, gente, traga o time de atendimento. Primeiramente, porque aqui nesse movimento do Bora Encantar é onde eles se sentem representados, né? A profissão de atendente é a terceira com maior estresse no mundo. E é aqui nesse movimento que a gente conta uma versão diferente de ser atendente. Uma profissão linda que as pessoas têm que sentir orgulho, porque a grande missão do atendente, né? Primeiramente, ele se transformar em um encantador, e ele se transformando em um encantador, ele vai entender que a missão dele é transformar a emoção do cliente. E é isso que esse movimento do Bora Encantar está corroborando com muita gente para fazer com que os atendentes se sintam valorizados aqui, contando as histórias e ao mesmo tempo aprendendo novas técnicas para encantar os clientes. Então, menos aquele básico, sabe, aquelas técnicas muito antigas. O que eu quero trazer aqui é a essência, é a humanização, e a partir daí se torna muito mais fácil a gente encantar, simplificando, não complexando.
para fazer com que o seu time possa aprender. Então chega mais, vamos começar agora então o conteúdo. Começar aqui, eu preparei para você essa primeira live, são os 7 erros fatais no atendimento ao cliente. Olha, são erros que talvez a sua equipe esteja cometendo, um deles ou todos eles ou alguns desses erros, mas são erros fatais. Se vocês cometem esse erro, com certeza vocês estão perdendo o cliente ou fazendo com que o seu cliente se torne um cliente insatisfeito a ponto de estar realizando uma propagação negativa, fazendo com que outras pessoas não desejem contratar o seu produto ou o seu serviço. Ou então, são erros que estão fazendo com que o seu cliente fique acomodado, ou seja, um cliente comum que não fala nem bem nem mal da sua empresa, e ter cliente comum não é legal, você já sabe disso. Então, a gente tem que começar a abrir a mente, porque são erros bobos no dia a dia, são coisas assim que às vezes passa despercebido, mas que a gente não pode deixar. Vocês aqui do movimento não podem cometer esse erro, a equipe de vocês não podem. Se você é sozinho, é você com você mesmo. Você vai olhar para esses 7 erros que eu vou apresentar aqui, porque eu vou apresentar o erro e vou apresentar a solução. Não vou só mostrar o erro, eu quero mostrar o erro e assim, o que você vai fazer a partir de agora para esse erro não acontecer e qual é o oposto dele, o que você deveria fazer com o seu cliente naquele momento, entende? Então assim, se por acaso você comete esse erro, fica tranquilo, porque essa noite, você vai aprender a lidar com essas situações e ao mesmo tempo você vai sair dessa live, né, com um conteúdo onde vocês vão aplicar ações, vocês vão, a partir de agora, definitivamente não cometer esses erros e vão deixar muito claro para a equipe de vocês que esses erros não serão mais permitidos, porque se vocês errarem, vocês vão perder cliente faz com que o negócio deixa de existir. Eles precisam entender, todos aqui precisam entender, né, que são os clientes os nossos verdadeiros patrões, são eles que pagam os nossos salários. Sem cliente, uma empresa não existe. É uma informação que muitas pessoas sabem, mas não conscientiza isso, entende? No dia a dia a gente esquece disso, da importância do cliente na vida de uma organização. Só que vocês que estão aqui não vão deixar isso acontecer, então vamos começar a palestra, o conteúdo aqui para você. Vamos lá. Esses são os 7 erros. Vamos lá, encantadores, encantadoras. Fica comigo aqui, foca caderninho, anotação, para vocês anotarem esses 7 erros, porque tem exercício para você replicar ou para você passar para sua equipe, para você fazer um brainstorm, uma reunião com eles amanhã para apresentar esses 7 erros e falar, ó, a partir de agora, aqui na nossa loja, aqui na nossa clínica, aqui na nossa escola, aqui na nossa empresa, nós não cometemos mais esse erro. E no final, eu tenho um presente para você, que é uma forma de você não deixar com que esses erros aconteçam na sua empresa. Combinado? Vamos ao primeiro erro que não pode acontecer no atendimento. Vamos lá. Não coloque o cliente na panela de pressão. Não coloque o cliente na panela de pressão. A principal razão para ter uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, é um cliente se sentir mal atendido. A principal razão é um cliente que está se sentindo maltratado, mal atendido. E assim, não dá para atender o nosso cliente dessa forma em 2020. Deixa eu baixar o somzinho aqui, encantador. Pera aí. Aê! Caça-Heller é muito bom, mas vamos lá. Vamos colocar aqui o somzinho para vocês entenderem. Vou aumentar aqui. Show de bola, ó. Não dá para atender. Arrumar tudo e não leva nada. Você vai levar. Pensa o quê? Eu trabalho por comissão. Você tá atrapalhando minha venda. Se você vem aqui e faz eu desarrumar tudo, tá atrapalhando uma venda minha. Tu vai levar. Nem que seja uma mãozada, tu vai levar. Bora, escolhe o que tu quer. Ah, tá. Muito bem. Vou embrulhar pra você, tá bom? E volte sempre, seja muito bem-vindo. Ai, não pode, de hipótese alguma fazer isso com o cliente, não pode. Então, olha só, já assim, eu sei que muitas vezes a gente fica bastante pressionado pelas vendas, né? Pra gente conseguir o nosso resultado. Mas de hipótese alguma, a gente pode fazer dessa forma, obrigar o cliente a comprar um produto ou serviço, jamais. De hipótese alguma, faça isso. E ó,
tem uma coisa que é uma frase que jamais você ou sua equipe possa falar para um cliente. É muito típica. Quem é que já não passou por isso? Que é o seguinte: me ajude a bater minha meta esse mês. Sabe quando o vendedor, o atendente, ele pega e fala para o cliente assim, ó, me ajuda a bater a minha meta esse mês porque eu estou precisando vender. Isso não casa, isso não é por isso que o cliente vai fazer o desejo dele de comprar, exercer, sabe? Não, é uma frase que você precisa eliminar. Ninguém gosta. Coloca você como cliente, como consumidor, quando um vendedor vira para você, um atendente vira para você, me ajuda a bater minha meta comprando esse produto ou serviço. A gente não gosta disso, parece que a gente está sendo intimidado, entende? Parece que a gente colocou o nosso cliente numa panela de pressão e faz, decide. Às vezes a gente não chega ao extremo como ela, assim, sendo agressiva, né? Como ela foi, mas muitas vezes mesmo, a gente acaba fazendo isso, não dessa forma, mas o nosso corpo, a nossa fala, acaba expressando isso para o cliente. Tipo, a nossa insatisfação por ele ter feito, você ter informado todo o produto e o serviço, ele não ter comprado. A gente demonstra isso na nossa expressão facial e corporal e pronto, o corpo fala, nem precisa mais falar nada, não precisa chegar a esse nível dela, entende? Então muito cuidado porque o seu cliente percebe, e a gente não gosta de se sentir pressionado. E quando a gente se sente pressionado, a gente tem um sentimento que a gente foi maltratado. Anota isso. Quando a gente se sente pressionado, a gente tem um sentimento que a gente foi maltratado. E maltratado faz o nosso cliente ir nos órgãos de defesa do consumidor reclamar sobre a nossa empresa, sobre a nossa marca. Isso não pode acontecer com vocês, com quem está nesse movimento. E aí tá, Robson, então o que eu faço, né? O que eu faço para conseguir, então, vender mais? Assim, na hora que o cliente, eu tô demonstrando os meus produtos, os meus serviços, o que eu faço, então? Então, eu sugiro bastante que você faça perguntas. O bom vendedor, o bom atendente é aquele que faz perguntas para conduzir o cliente. Anota isso também. O bom atendente, o bom vendedor é aqueles que fazem perguntas para conduzir o cliente. Então você precisa conduzir ele. Por exemplo, você pode dizer para ele o seguinte: olha, eu vi que você aqui olhou essa... Vou dar um exemplo dela aqui, tá? Eu vi que você olhou aqui umas calças, né? Usou umas camisetas aqui, você experimentou algumas. O que está te impedindo de você comprar? O que está te impedindo de você comprar? E aí é uma pergunta, fazendo de uma forma no tom certo, né? Você não vai levar essa pressão para o seu cliente. Aí o cliente fala, não, tá me impedindo, é porque eu ainda não encontrei a calça certa, a camiseta ideal. Ou então é porque eu tô pensando se é o momento certo de eu comprar. Entende? Ele já vai começar a falar as objeções. E uma das principais, né, objeções que acontece é ele procrastinar demais, porque ele fica pensando que talvez não é o momento certo de fazer a compra. E você tem que fazer ele refletir. E a pergunta que você pode fazer para o seu cliente para ele refletir é o seguinte: qual que é o custo de oportunidade por você não tomar essa decisão de comprar esse serviço agora? Ou seja, o que você está deixando de ganhar se você não comprar esse produto ou esse serviço agora? Então, é muito importante você entender, até antes dessa pergunta, para fazer ligar as duas perguntas e assim ser infalível, ou seja, fazer com que seu cliente realmente, você vença essa objeção, é você perguntar para ele o que ele espera com esse produto ou com esse serviço, o que ele quer com esse serviço ou com esse produto. Então, quando você pergunta isso para ele, ele vai dizer o desejo dele. Ah, eu quero essa camiseta porque, na verdade, eu vou para um casamento no final de semana e esse casamento é muito importante, só que eu ainda não encontrei essa camiseta ideal. Entende? Ele acabou de declarar que ele não quer a camiseta, ele quer ir para o casamento bem vestido, né? Ou seja, estar bem nesse casamento. A partir daí, você pode apresentar isso para ele. Olha, se você não utilizar essa camiseta aqui, que é uma camiseta que ficou muito bem em você, que você acabou de gostar dela, você acabou de comentar comigo, imagina o seguinte: se você não encontrar essa camiseta em outra loja, e se daqui a pouco entrar um outro cliente e comprar essa camiseta e você ficar sem, o que isso pode lhe causar? Isso pode gerar uma frustração, uma decepção, entende? Então você vai conduzindo o seu cliente fazendo perguntas. E é claro, além de perguntas, né, um gatilho muito importante para qualquer vendedor, todo vendedor que tem essa técnica muito bem acurada, utiliza, que é o gatilho da escassez, só que tem que ser uma escassez verdadeira, uma escassez íntegra. Então, por exemplo, olha, se você hoje, um gatilho da escassez que eu acredito que tem muita coerência de você usar,
quando trata-se de você oferecer um desconto para o seu cliente, um preço diferenciado. Às vezes a vendedora pega e fala, o vendedor pega e fala assim, não, se você comprar comigo você tem um desconto agora e tal. Mas por que eu tenho um desconto agora? Ele não dá a razão. Você tem que dar razão, porque se você dá a razão, o seu cliente fala, caramba, é verdade, pô, faz sentido o que ele está informando. Então precisa ter razão. E uma maneira de você declarar para o seu cliente, para ele falar, não, realmente, eu tenho que decidir isso agora, que é o seguinte, olha só, você veio até a minha loja. O fato de você vir até a minha loja, isso envolveu um custo de marketing aqui na nossa empresa. Alguma propaganda você conheceu a gente, ou então você acabou descobrindo nós de alguma forma pelas redes sociais. Então você chegou até a nossa loja. O fato de você chegar até a nossa loja, isso gerou um custo. E aí imagina o seguinte, se você sair da nossa loja sem fazer nenhuma compra, significa que o nosso investimento em marketing para atrair você não deu certo, não funcionou. Portanto, como você está agora diante de mim aqui, eu tenho uma condição especial para você, que é uma condição especial se você comprar exatamente agora. E essa é a condição, porque se você sair agora da minha loja e não comprar, significa que eu vou ter mais esforço para te vender, eu vou ter que doar mais meu tempo, você vai ter que voltar aqui de novo, vou ter que investir um pouco mais de tempo em você, sendo que eu poderia estar atendendo outro cliente. Então, ou seja, tempo, investimento em marketing, tudo isso, se você dá essa plausibilidade, né? Ou seja, diz isso para o seu cliente que, olha, isso envolve reduzir o meu custo de marketing, ele vai entender, pô, faz sentido, então eu vou decidir agora. Então, se você decidir agora, o meu custo de marketing será menor com você. Agora, se você não comprar agora, comprar daqui um dia, 10 dias, 5 dias, ou que sai daqui um mês, o meu custo de marketing com você será muito maior. Em função disso, faz sentido eu te oferecer um desconto agora, aqui no caixa, ou de agora aqui comigo para você efetuar essa compra, entende? Isso pode ser utilizado também para vendas consultivas, quando você marca uma reunião, faz via Skype com o seu cliente, quando você faz uma apresentação online para ele do seu produto, do seu serviço, você pode usar esse gatilho da plausibilidade para deixar bem claro para o seu cliente qual o motivo de você estar oferecendo uma condição especial para a decisão naquele momento. Porque se aquela decisão não acontecer naquele momento, o custo de investimento, ou seja, o custo de aquisição, que é o CAC, né, o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, vai ser maior, porque eu vou ter que doar mais tempo, fazer mais propaganda, vou ter que marcar uma nova reunião com você. Tudo isso aumenta o meu custo. Se você decide agora, eu tenho uma condição especial para você. Beleza, gente? Então, é uma maneira de você conduzir o cliente no atendimento por meio de perguntas e utilizando o gatilho da escassez, o gatilho da plausibilidade, para você conseguir convencer o seu cliente, aí dando alternativas para ele. Mas jamais faça o que ela fez, pelo amor de Deus, tá bom? E não, jamais fale isso, né? Me ajude a bater minha meta esse mês, tá? Tira essa frase do vocabulário, fala para sua equipe, não use essa frase, que ninguém gosta de ser pressionado. Vamos voltar para cá, vamos voltar para a apresentação. Agora eu vou mostrar para você aqui o segundo erro, né? Segundo erro, não deixe o cliente feito barata tonta. Não deixe o cliente feito barata tonta. 84% dos clientes ficam frustrados quando o atendente não tem a informação solicitada. 84% fica frustrado. Você provavelmente, como consumidor, já ficou frustrado. Uma vez eu fui numa loja, tem uns 3 meses atrás, eu fui na loja da Samsung para fazer uma compra de um fone de ouvido para o meu smartphone, né, para o meu celular. E aí chegando lá, perguntei para ela, olha, você tem o fone de ouvido tal pro smartphone? Aí a atendente virou para mim, ela estava sozinha, ela é a caixa, né? Ela virou para mim e falou assim, olha, senhor, eu sou nova aqui, eu não sei te informar. Ué, como assim? Eu tô vindo aqui na loja para comprar um produto. Ela falou, não, eu sou nova aqui, eu não sei te informar. Falei, tá, ela sabe informar ali do caixa? Ela sabe informar? Aí a atendente do caixa falou assim, não, essa informação também não tenho, porque eu sou caixa. Entende? E aí, o problema não é da atendente, né? O problema não é da atendente, o problema foi de quem preparou ela. Qual o sentimento que eu tive? Que ela acabou de ser contratada, foi colocada ali, atende porque não tem ninguém para atender, não deram nenhum treinamento básico para ela e colocou ela na fogueira. Colocou ela na fogueira, não pode isso, de hipótese alguma. Não pode. Então, elimina também essa frase. Você tem que analisar isso com o seu time. Gente, em algum momento nós estamos falando isso para o cliente, eu sou nova aqui. Se essa frase a gente tem que eliminar da nossa vida, do nosso atendimento.
Eu sou novo aqui, tem que eliminar. E uma outra frase que a gente tem que eliminar é: essa informação não é com o meu departamento. Não pode isso também, isso não pode. Sabe, a gente vai perguntar algo ali, a pessoa não tem a informação ou ela tem a informação e ela fala que isso não é com ela. E aí isso gera um sentimento de frustração enorme no cliente, enorme, enorme. Então o que você tem que fazer nessa hora? É o que eu chamo de direcionar com a intenção de encantar. Se não é diretamente com você, se você não tem devidamente a informação, você precisa declarar para o seu cliente, mas de uma forma completamente diferente. O seu cliente ele não pode ter um sentimento de que o atendimento dele, ele está perdendo tempo. Ele não pode, ou então que ele está como uma barata tonta ali, né? Ou seja, está perdidão ali. Ele não pode ter esse sentimento, de hipótese alguma. E aí, nesse caso, você tem que perguntar para ele assim, perguntar as informações para ele. Falar assim, olha, essas informações que você está precisando, pode passar para mim, por gentileza. Ele vai passar as informações. Olha, eu realmente não tenho essas informações ainda. Mas, ó, eu farei o seguinte, estarei encaminhando todos os detalhes que você me passou para o outro departamento. E eles vão continuar o seu atendimento. Ele não pode ter o sentimento de recomeço. Não pode, é isso que faz o cliente se sentir frustrado, porque ele tem um sentimento de recomeçar o atendimento do zero. Ele tem que ter um sentimento de continuar o atendimento. O atendimento dele está continuando, ou seja, o fato de eu ter passado a informação para aquela primeira atendente valeu a pena, porque ela está continuando, ela está dando continuidade. E aí ela faz isso, sabe? Ela direciona para o outro atendente. E aí, que é do outro departamento, e passa realmente as informações. E o outro atendente, pelo amor de Deus, o outro atendente valoriza isso. Tem que valorizar isso, falando o seguinte, olha, a Tatiana, a outra atendente, passou para mim que você está precisando disso, né? Olha só, eu já tenho aqui as informações, a partir de agora eu darei continuidade ao seu atendimento. Olha que diferença de simplesmente pedir para o cliente repetir tudo de novo, contar toda a história. É uma perda de tempo que a gente não pode, é um erro fatal. Fez isso, com certeza o cliente não gosta, ele fica frustrado, ele vai ter uma imagem negativa do seu atendimento. Por isso que ele é um erro fatal. Pensa aí você, como consumidor, como cliente, quando isso já aconteceu, quando acontece com você. Infelizmente é um sentimento horrível esse. É um sentimento de perda de tempo. O ser humano não quer perder tempo. Tá, Robson, então, eu entendi. Quer dizer então que eu tenho o quê? Saber muito bem quais são as informações para passar para o meu cliente. Não posso deixar meu cliente sem informação. Se por acaso eu não tenho a informação, eu tenho que direcionar com a intenção de encantar, pegando as informações certinho e passando para os outros atendentes. É isso? É isso. Portanto, eu vou sugerir para você fazer esse exercício aqui com a sua equipe. Amanhã você vai brainstormar com eles para que vocês possam deixar a equipe muito bem preparada, porque provavelmente, algumas informações no seu atendimento a sua equipe não possui. E você tem que preparar a sua equipe. Ou você tem que ficar preparado para isso. Então, a minha sugestão é que você faça o seguinte. Ó. Liste as informações que os clientes mais procuram saber. Então, primeira coisa, você vai reunir com a sua equipe amanhã e você vai listar as informações que os clientes mais procuram saber. Lista tudo. E é legal porque às vezes, dependendo do tamanho da sua equipe, tem perspectivas diferentes, informações diferentes. E isso é fundamental porque as mesmas informações que a atendente A precisa saber, a atendente B também, entende? Então isso tem que estar bem claro. Uma outra coisa, inclua as novas informações sobre as mudanças no atendimento ou o protocolo de segurança que a sua marca adotará para o Covid-19. Então a gente está aí tem muita empresa, muita loja, muito comércio, né? Já voltando de uma forma mais flexível, outros ainda não, mas você precisa avisar o seu cliente quais são os protocolos que vocês estão tomando, mesmo que o seu cliente ele não vai na sua empresa. Se você é um prestador de serviço, ou uma empresa de software, uma startup, enfim, o seu cliente não vai até a sua empresa, um escritório, é importante você mostrar para o seu cliente a medida que você está adotando para os seus colaboradores.
Já que vocês tomaram a decisão de voltar, o que vocês estão fazendo pelos colaboradores de vocês para que vocês estejam protegidos? Informe o seu cliente que vocês têm esse cuidado. Isso é importante. Agora, se vocês recebem o seu cliente, muito mais. Então aí vocês têm que demonstrar isso. Então lista essas informações junto com os seus times, com seus atendentes, porque os seus atendentes têm que ter isso muito aqui, ó. Claro para eles não podem ter dúvidas, sabe? A gente ligar lá e falar assim, vocês já estão atendendo, digamos que é um salão, né? Uma clínica de estética, né? Vocês já estão atendendo aí para fazer limpeza de pele, por exemplo? Ah, sim, já voltamos a atender e tal. E quais são os protocolos de segurança que vocês estão adotando por conta do Covid-19? Ah, senhor, eu não sei essa informação. Eu não sei essa informação. Não me passaram ainda. Não pode. Vai perder cliente. Não dá. Então, assim, prepara a equipe tem que estar bem preparada. Ah, sim, como é que você chama? Ah, meu nome é Marcelo. Ô, Marcelo, é o seguinte, olha, nós já adotamos várias políticas. Ó, eu vou te passar aqui, são 5 passos que a gente adotou. E olha, quando você traz um formato de passos, parece que o negócio ficou profissional, sabe? São 5 passos, eu tô dando 5 aqui, mas pode ser mais, tá? São 5 passos que a gente adotou para levar segurança para o nosso cliente, para você vir se sentir aqui confortável, seguro. Ó, passo número 1, fizemos isso. Passo número 2, 3, 4, 5. Se você desejar, eu posso estar encaminhando para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, todos esses passos para que você se sinta seguro ao vir visitar a nossa clínica médica. Entende? A diferença disso... Então precisa deixar bem preparada a equipe de vocês com relação a quais são as medidas de segurança que vocês adotaram. E aí, tá, como é que você vai fazer a sua equipe, então, ficar preparada? Faça um documento. Documenta isso para que todos eles saibam. Documenta. Só que quando você documentar, deixa esse documento bem-humorado para estimular a leitura. Porque, sabe, às vezes o atendente pega aqueles protocolos ou então aqueles procedimentos, usando aqueles termos bem formais assim, e aí distancia. Às vezes eles nem entendem o que vocês estão querendo dizer, entende? Então isso acaba, infelizmente, afastando muito eles de fazer o que é mais importante. O mais importante é que eles leiam ou o mais importante é que eles apliquem? É que eles apliquem. Então, se é que eles apliquem, se vocês têm que pensar na linguagem que faz esse atendente entender, memorizar para aplicar. E aí, ó, usa meme. Os memes são divertidos, levam um tom de humor, suaviza. E aí fica mais interessante dele entender as medidas, as informações que eles não podem deixar de falar para o cliente, tanto as informações que eu trouxe aqui do Covid, mas também as informações dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus atendimentos, que ele tem que deixar sempre muito claro. Traz isso num formato leve para ele, assim vai ficar muito mais fácil ele decorar. Utiliza meme com celebridades falando para ele, sabe? Isso suaviza e eles gostam, e aí a partir disso faz muito mais sentido deles aplicarem. Eu acabei de trazer aqui um exemplo, ó. Eu tô chamando dando um exemplo aqui do segundo erro, né? O segundo erro, eu poderia falar o seguinte, não deixe de passar informações para os seus clientes, né? É uma forma. Mas eu trouxe aqui, ó, não deixe o cliente feito barata tonta. E aí trouxe um desenho aqui, ó, um desenho da barata tonta. Tá vendo? Ó, olha a frase. Jamais fale, eu sou novo aqui, essa informação não é com o meu departamento, entende? É uma maneira divertida de você levar essa informação para o seu cliente, para o seu atendente, para ele internalizar isso. Show, gente? Então, o segundo erro é esse, não deixe o cliente feito barata tonta. Vamos para o terceiro. Não sirva um chá de cadeira. Não sirva um chá de cadeira para o seu cliente. Olha só, 75% dos consumidores sentem que levam muito tempo até conseguir falar com um ser humano. E esperar, né? É uma outra coisa que, infelizmente, às vezes é necessário, às vezes não tem como a gente evitar a fila, pedir para o nosso cliente aguardar, não tem situações que não tem como serem evitadas. Agora, tem como vocês
suavizarem, você suavizar, você levar um pouco mais de gentileza. Tem ações que eu vou sugerir para você fazer, que ao fazer isso, a fila de espera se torna mais agradável. Por mais que ninguém goste, se torna um pouco mais agradável. Os clientes estão mais dispostos a esperar quando você aplica isso. E ó, a fila não é só a fila do atendimento telefônico, a gente fica aguardando lá, quando a gente liga para aquelas operadoras de telefonia ou TV a cabo lá, que fica 1 hora pendurada, porque às vezes vem só isso em mente, né? Também. Mas também, com certeza, quando o seu cliente está aguardando ali para ser atendido na sua clínica, as clínicas médicas, né? De um modo geral, não todas, né? Não as que estão aqui no Bora Encantar. De um modo geral, né? Deixam muito a gente em espera, não cumprem os horários, né? Os dentistas atrasam demais, enfim, isso é um pouquinho comum. Então, como que você suaviza um pouco mais para mesmo na espera o seu cliente estar disposto a esperar mais? Entende? Então, serve para fila de clínica, fila na hora do pagamento, fila no caixa, na hora que vai pagar no caixa, fila na hora de esperar para começar o corte de cabelo para salões de beleza. Acho que é um pouco mais comum nessas áreas, né? As outras áreas têm um certo dinamismo que faz com que a gente consiga evitar um pouco. Serve para fila de chat também, é a mesma coisa. Então, bem, trarei aqui para você o que você pode fazer. Primeira coisa, saudação calorosa. Saudação calorosa. Não deixe de aplicar isso. E tanto por telefone, como pelo chat ou presencialmente, não deixe de aplicar isso. Quando a gente atende o nosso cliente com uma saudação calorosa, ele já fica muito mais disposto a esperar. Se a gente atende ele muito frio, do tipo, olá senhor, bom dia, tudo bom? Olha, como o senhor pode ver, a nossa clínica está muito lotada, pode esperar por gentileza, daqui a pouco o médico já vai te atender. Bem, ele vai... tá bom, né? Fazer o quê? Tem que esperar, né? Não cumprir os horários, tem que esperar. Aí você atende. Olá, seja muito bem-vindo à nossa clínica odontológica. Olha só, como você pode ver, a nossa clínica está muito cheia agora. Bom, mas fica tranquilo que eu estarei aqui à sua disposição para manter você informado sobre o prazo do atendimento e daqui a pouquinho a gente já vai atender você. Ou seja, você dá um sentimento, uma saudação mais calorosa, o cliente ele já fica, opa, olha essa simpatia, né? Ou seja, o sorriso, a saudação calorosa já contagia e ele já fica mais disposto a esperar. Então a primeira ação é uma saudação calorosa. A segunda é faça o seu cliente realizar algo que seja útil enquanto ele aguarda. Enquanto ele aguarda, faça ele realizar alguma coisa que seja útil, você pode envolver o seu cliente na experiência. Na semana passada, quem não assistiu aqui as lives da semana passada, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, elas estão disponíveis lá. E eu trouxe a era da experiência, trouxe como você tem que tematizar os ambientes, ok? Então falei da importância do storytelling, de você contar uma história, envolver o seu cliente. Trouxe, por exemplo, recentemente o restaurante lá em Blumenau, onde é o Cara de Mal que chama, onde o tema todo são os piratas, né? Então imagina o seguinte, um cliente que está aguardando para ser atendido, lá no restaurante Cara de Mal, aguardando lá na fila, aguardando a mesa ficar disponível. O pirata ele pode envolver com o cliente, né? Ele pode, de uma certa forma, trazer, ou então eles jogaram um gatilho e falaram assim, ó, vocês precisam, de uma certa forma, ler isso daqui ou se envolver com isso daqui, porque se vocês acertarem o nosso quiz, lá no final tem uma surpresa para você. Então, enquanto o cliente está esperando, ele está se divertindo com a família, está se divertindo ali, está tendo uma experiência mais agradável. E aí a surpresa é o desejo dele descobrir o quiz, entende? Então, assim, você pode levar essa gamificação, vamos assim dizer, para o seu cliente, para ele esperar de uma forma mais envolvida. Sabe, com um joguinho simples para ele. Fala assim, ó, se você acertar aqui esse Você Sabia, ou então esse quiz aqui nosso, no final o dentista vai entregar uma surpresa para você, ou no final eu vou te entregar uma surpresa. Isso serve para qualquer negócio, para qualquer tipo de segmento. Então você pode envolver o seu cliente com uma estratégia de história ou de gamificação durante a espera. E uma outra coisa que você pode e deve fazer com certeza é atualizar ele sobre o prazo.
de tempos em tempos. É claro que isso depende muito do tamanho da espera, né? Então, por exemplo, se a espera dele é de 1 hora, não dá para você a cada 5 minutos ficar falando pro cliente, ó, falta mais 5 minutos, daqui 5 minutos. Não pode, né? Senão vai ficar cansativo e, enfim, isso vai, na verdade, você vai desencantar fazendo isso. Mas dependendo do tempo de espera, você precisa fatiar, cadenciar o tempo que você vai informar o seu cliente com relação ao tempo de espera dele, entende? Então, por exemplo, se o tempo de espera é 10 minutos, você pode dividir isso em pelo menos 2 vezes. Ligo logo na entrada, você falou, e depois com 5 minutos você pode atualizar ele. Só que quando você atualiza, você tenta descontrair um pouco mais, tenta puxar um pouco mais de assunto, que de novo, você suaviza um pouco mais a espera dele. Então procure entender qual que é o tempo médio de espera, se por acaso existe isso na sua empresa, tenta cadenciar o tempo necessário para você informar o seu cliente quanto à espera. E por último, se você tem um atendimento presencial, utilize dessa técnica. Qual técnica, Robson? Foi comprovado por meio de um estudo que as pessoas estão muito mais dispostas a esperar quando é lhe servido uma bebida ou uma comida. Uma bebidinha, uma comidinha, ela fica mais disposta a esperar. Quando eu falo bebidinha, não é só bebida alcoólica, não. É uma bebida que faça com o contexto daquilo que você quer levar, tá? Inclusive, dependendo daquilo que é a sua experiência, nem pode servir. Então, procure entender que tipo de bebida e que tipo de comidinha você pode entregar para poder suavizar um pouco mais, servir para o seu cliente. Mas o segredo aqui é você servir. Porque é muito comum nos escritórios, nas clínicas, de um modo assim geral, é o cafezinho, né? Você pode tomar o cafezinho, aí a pessoa vai lá, pega o cafezinho, tem bolachinha. Isso é comum, bem comum. Se é comum, você precisa quebrar o comum. Precisa propor algo novo. Então não sirva só isso, sirva algo a mais do que isso. Então procure entender o que você pode contar na história, que você pode envolver uma bebida diferente e você pode envolver, por exemplo, uma comida diferente. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui. A nossa funcionária aqui, a nossa madrinha do bem-estar, que é a copeira, ela faz um bolo assim, que é um bolo familiar, de cenoura com chocolate, é um bolo delicioso. E aí você conta a história do bolo, que é feito por a madrinha do bem-estar, e aí serve esse bolo para o seu cliente, entende? Quando você faz isso, ele fala, uau, eles prepararam um bolo, foi a madrinha do bem-estar que preparou, veio me servir esse bolo, entende? A diferença é muito melhor do que você deixar o bolo lá para o cliente servir. Então, você precisa envolver o seu cliente na história da experiência que você quer levar. Então, procure entender como você pode estar servindo algo para suavizar. Voltando aqui. Qual que é a frase, Robson? Qual é a frase, então, que eu não posso falar também com relação a esse erro de não servir um chá de cadeira? Jamais. Precisa eliminar essa frase do vocabulário aí do atendimento na sua empresa, que é: estamos com um volume alto de atendimento. Você pode aguardar ou voltar em outro momento? Olha, essa frase, quando a gente escuta essa frase, já dá em nós um sentimento tão ruim, né? Então, se acontece aí na sua empresa, por algum motivo, se algum atendente está fazendo isso, elimina essa frase, pelo amor de Deus. Elimina ela. Estamos com um volume alto de atendimento, você pode aguardar ou voltar em outro momento. Dispensar o cliente. Não pode perder cliente, gente. Acabei de explicar o que tem que fazer, né? Então vamos para o quarto erro fatal no atendimento. Vamos para o quarto erro. Não entregue gato por lebre. Não entregue gato por lebre, de hipótese alguma. Olha que interessante essa pesquisa, ó. Isso é fundamental você entender. Para cada consumidor insatisfeito que reclama, 26 permanecem em silêncio. Para cada consumidor insatisfeito que reclama, 26 permanecem em silêncio. Ou seja, o seu cliente, ele acaba reclamando, né? E tem muitos que acabam não manifestando a reclamação. Ele acaba pensando assim, não vou perder meu tempo reclamando, não. Ou então ele fica quieto para não criar muito caos. Ou ele acaba imaginando que se ele for abrir uma reclamação, aí vai ter tanta ligação para ele. Ou então, às vezes, tem casos que até ele fica com medo do atendente, de denunciar o atendente, ou
ou pro profissional, na verdade, que ele atendeu, né? E aí ele acaba com medo de falar, né? Tem casos assim. Então, assim, analisa isso. Se você tem uma reclamação, provavelmente você tem aí, pela pesquisa, em torno de mais 26 outros clientes reclamando que estão em silêncio. Então, o cliente comum, não se esqueça, é o cliente comum, ele não fala nem bem nem mal, ele é um cliente mudo. Então, pode ser que ele não é mudo, na verdade, pode ser que ele não seja comum, pode ser que ele seja insatisfeito, só que ele ainda não declarou para você, tá? Então, pega esse estudo aí para você ficar bem atento com relação à insatisfação do cliente. Tá, Robson, então o que eu faço? O que eu faço para não entregar gato por lebre? Então o que é entregar gato por lebre, né? É você prometer algo para o seu cliente e não entregar, entende? Você prometeu para ele que o produto chegaria em um dia e você entregou 4 dias depois, o cara tava esperando ali, criou toda uma expectativa nele, não dá. Prometeu, imagina essa situação, prometeu para a noiva a entrega do vestido de noiva dela, que ela vai casar no sábado, prometeu a entrega na sexta. E aí não entregou na sexta, não entregou no sábado. Foi entregar chegando correndo na hora do casamento dela, porque ela reclamou muitas vezes. Imagina essa situação. Prometeu, né? Entregou gato entregou gato por lebre, né? Foi isso que aconteceu. Não dá. Na era da experiência, na era do encantamento, não dá para fazer isso, pelo amor de Deus. Então, o que eu tenho que fazer, Robson? Eu preciso alinhar bem a expectativa com o cliente. E se por acaso você não consegue entregar aquilo que o seu cliente precisa, não venda. Diz para ele. Alinha isso com ele. Então, por exemplo, uma pergunta importante para você identificar a expectativa do seu cliente é você entender o que ele espera contratando aquele produto ou serviço. Então, de novo, vou dar um exemplo agora de um tratamento odontológico, né? Então aí a gente pergunta para ele, o que você espera com esse tratamento? O que precisa acontecer durante o tratamento, ou após o tratamento, desculpa, o que precisa acontecer após o tratamento para você dizer que valeu a pena ter contratado esse tratamento? O que precisa acontecer após a conclusão do tratamento para você dizer que valeu a pena ter contratado esse tratamento? Olha essa pergunta, olha a profundidade dela. O seu cliente ele vai falar. De repente, digamos que o seu cliente é um tratamento dentário para deixar os dentes certinho e tal. E ele pega e fala assim, não, eu espero que os meus dentes ficam branquinhos. Se não é essa a entrega, ou seja, se a entrega não é essa, se a entrega era alinhar os dentes e não deixar eles branquinhos, você precisa avisar. Eu estou dando um exemplo aqui bem bobo, mas é só para contextualizar, tá? Você precisa avisar o seu cliente. Você não pode vender um tratamento nesse exemplo, né, para poder deixar os dentes alinhados, se ele deseja que o dente fique branco. Ele quer uma coisa que o seu produto, esse produto especificamente, não entrega. Então você precisa deixar isso muito claro para ele. E como você faz isso? Perguntando, trazendo para a consciência dele. Falando para ele assim, olha, esse tratamento que você está contratando aqui na nossa clínica, ele vai deixar os seus dentes muito bem alinhados. Ele não vai deixar os seus dentes brancos. Então, sabendo disso, o que você pretende fazer? Jogou pro cliente, para ele refletir, para ele falar, pô, realmente, então não é esse tratamento que eu quero o tratamento que deixe meus dentes brancos. E aí você vai dizer para ele, olha, eu tenho um outro tratamento que deixe seus dentes brancos. Ou se você não tem, infelizmente você tem que informar que não tem. Então é importantíssimo você alinhar muito bem a expectativa do seu cliente para prazo, preço e qualidade. Prazo, preço e qualidade. Alinhe muito bem a expectativa para o seu cliente não se sentir frustrado. Por exemplo, você não falou para o seu cliente que ele tem que pagar o frete. E aí, lá aparece na cobrança dele o frete. Ele fala, que valor é esse a mais que estão me cobrando aqui? Aí ele vai ligar na central de relacionamento para reclamar, vai ser informado que é o frete. Ele fala assim, mas ninguém me informou nada que eu tinha que pagar o frete. Não alinhou a expectativa com o cliente. Tem que alinhar isso com o cliente. Entende? Então é fundamental fazer perguntas. Combinado, encantador? Deixa eu ver aqui. Qual que é a frase, Robson? Qual que é a frase que jamais o meu atendente tem que falar nesse erro, né, de não entrega gato por lebre? Qual é a frase?
Isso é responsabilidade do fabricante. Ai, essa frase é matadora, né? A gente chega lá para fazer uma troca ou então reclamar, aí ele pega, aí o atendente fala, o clássico, né? O clássico. Isso é responsabilidade do fabricante. Isso dá um nervo na gente, não dá? Já, elimina isso, assuma a responsabilidade. Você pode falar o seguinte, olha, esse problema é um problema de fato do fabricante, porém, eu vou procurar entender melhor o que nós conseguimos fazer, vou conversar aqui dentro, vou procurar levantar um pouco mais de informação. Sempre tem o que fazer, sempre tem, nem que você tenha que ligar no fabricante, isso já vai fazer o seu cliente falar, uau, nossa, ele não tinha obrigação e foi lá e fez, entende? Então, não use essa frase, isso é responsabilidade do fabricante, ponto. Dê alternativa, demonstre a sua intenção de encantar para o seu cliente. Vamos para o quinto erro. Quinto erro, olha só o quinto erro. Não faça o cliente suar a camisa. Não faça o seu cliente suar a camisa. O que é isso, Robson? Suar a camisa? Bem, 56% precisam explicar o problema mais de uma vez ao falar com uma equipe de atendimento. Então, isso daqui tem a ver com esforço, né? O nosso cliente, ele não quer ter muito esforço para resolver um problema. Ele não quer ter que ligar várias vezes, muitas vezes ele não quer voltar até a sua loja para poder resolver esse problema. Muitas vezes ele não quer ir até a sua loja para comprar o seu produto. Muitas vezes ele não quer ir até a sua loja para comprar o seu produto. E eu acredito que o que aconteceu agora demonstrou nitidamente, tem muita gente comprando produto online, então o seu negócio precisa estar preparado para vender pelas redes sociais, porque tem cliente que não quer presencialmente, tem cliente que quer, tem cliente que não, entende? Então, você precisa imaginar dentro do seu negócio como você pode tornar o seu produto, o seu serviço, a experiência que você entrega para o seu cliente mais fácil, mais prática. Mais fácil, mais prática e mais conveniente. O cliente quer conveniência, né? Ele quer as coisas de uma forma muito ágil, com o menor esforço possível. Então, como você pode tornar isso? Então, vou dar um exemplo de uma situação. Os bancos, os bancos tradicionais, né? Eles são um exemplo de quanto que o esforço desagrada, né? Desagrada. Agora, com todo esse cenário que o país está passando, aí os bancos me pegam para poder solicitar os empréstimos, né, que o governo liberou, cria uma burocracia extraordinária. Uma burocracia simples aqui, assinar pelo papel, assinar em papel. Se a gente está isolado, como que a gente vai pegar? Nem todo mundo tem impressora em casa para imprimir um documento, para assinar, para entregar lá presencialmente no banco. Nem todo mundo tem. Será que o banco não se tocou nisso? Será que não tem como usar a tecnologia deles para poder colher uma assinatura digital? Usar, né, os cartões digitais que existem quando a gente transmite lá uma nota fiscal eletrônica. Por que não usa aquilo, né? Então, é só um exemplo de quanto que o esforço prejudica a experiência do consumidor, a experiência do cliente. E aí, você precisa entender como você pode eliminar isso. E a minha sugestão é você fazer na reunião que eu estou propondo para você realizar com o seu time amanhã. Já falei lá de um primeiro exercício, né, para vocês executarem, para listar as informações, né? Agora vocês vão fazer mais um exercício, segundo exercício, vamos lá. Como posso gerar mais conforto e conveniência para o meu cliente? Você vai jogar isso ali como um brainstorm para a equipe entender. Como que a gente pode gerar mais conforto e conveniência para o nosso cliente? O que nós podemos fazer a mais por ele? Como a tecnologia pode nos ajudar? Qual etapa da jornada do nosso cliente nós podemos eliminar? Qual etapa da jornada a gente pode eliminar? Às vezes, dou exemplo, às vezes a assinatura do contrato é uma coisa que você pode eliminar. Às vezes, o seu cliente ir retirar o seu produto é uma coisa que você pode eliminar. Às vezes, o seu cliente ir até a sua empresa é uma coisa que você pode eliminar. Então, vocês têm que brainstormar isso.
para deixar a experiência mais conveniente, mais confortável para o seu cliente, para não deixar o seu cliente suar a camisa para contratar o seu produto, o seu serviço ou ter a experiência do seu produto ou do seu serviço. Combinado, encantador? Esse é o quinto erro. Vamos para o sexto erro fatal. Sexto erro fatal. Ai, esse não, Robson, esse é fatal mesmo, é fatal. Não cozinhe um galo para o seu cliente. Não cozinhe um galo para o seu cliente. Um cliente é 4 vezes mais propenso a comprar de um concorrente se o problema é relacionado a atendimento. Olha só que informação, hein? Um cliente é 4 vezes mais propenso a comprar de um concorrente se o problema é relacionado ao atendimento. Preço e produto não é o principal. O principal é atendimento. Errou no atendimento, 4 vezes mais propenso a contratar do concorrente. Então, o não cozinhe o galo é o seguinte, é você ficar enrolando o seu cliente. Enrolando o cliente. Ninguém gosta de ser enrolado, né? Ninguém gosta. Você tem que ser primeiramente sincero com ele. Empático. Tem que ser empático e sincero. Por exemplo, se a sua empresa não vende aquele produto, aquele serviço, você pode dar uma alternativa para ele refletir. Então, por exemplo, eu gostaria de saber se vocês hoje vendem o tênis Adidas. E aí vocês não trabalham com a marca Adidas, vocês trabalham com a Nike, com a Diadora e tal. E aí você pode falar assim, olha, nós não trabalhamos com a Adidas. Acabei de não enrolar ele. Nós não trabalhamos com a Adidas. Nós trabalhamos com a Nike, com a Diadora, com a Penalty. O tênis que você está procurando é para uma atividade esportiva? Veja, propôs uma alternativa, deu uma alternativa para ele e falou que não tem. O pior é você ficar falando, não sei, deixa eu verificar. Já fala logo, já fala logo que não tem, mas propõe uma alternativa. Agora, se realmente aquilo que ele está pedindo, de fato, o seu negócio não oferta nada mesmo, aí seja sincero. E uma outra coisa para o seu cliente, outra coisa importante agora eu vou falar, assim, essa é a pior das frases, gente. Olha essa frase aqui, não dá, essa daqui não dá, essa não dá, essa não dá. Senhor, vou estar verificando. Senhor, vou estar consultando. Ai. Essa daí, gerundismo não dá, gente. Cuidado com vou estar verificando, vou estar consultando. Fica parecendo que você nunca vai consultar e que você nunca vai verificar. Então, seja direto e sincero e empático com o seu cliente, tá? Então, é fundamental que você procure realmente dar uma solução para ele. Olha, estarei verificando. Gera um compromisso com ele. Estarei verificando. Melhor do que vou estar verificando. Estarei verificando agora. Estarei ligando agora lá para o meu gestor para entender o que aconteceu com o seu caso. Fica aí só um minuto que eu já volto. É vapt-vupt, eu já volto para poder passar o seu retorno. Entende? Então precisa eliminar o gerundismo do atendimento. Tá bom? Então esse é um erro também fatal. Vamos para o último erro. Ai, qual é, Robson? Não deixe o seu cliente no vácuo. Não deixe o cliente no vácuo. A indiferença é o principal motivo para perder cliente. Não deixa ele no vácuo. Faça uma saudação calorosa, já trouxe isso aqui nessa live. Indique que você... Então assim, a pior coisa que tem, né? Eu acho que quem já não passou por isso, você vai num restaurante ou num bar... Aí você chega lá, aí você senta na mesa e o garçom não vem te atender. E aí você fica olhando para os garçons para ver se eles olham para você. E aí você fica ali, pelo amor de Deus, olha para mim, ninguém olha. Até chega uma hora que você fica tão pé da vida que você vai embora. E aí você tem uma experiência horrível. Quem já não passou por isso? Eu estou dando um exemplo do restaurante, do bar, mas já acontece com diversos estabelecimentos, né? Quando você adentra no estabelecimento e aí o vendedor, às vezes, olha para você, finge que não viu, o atendente finge que não viu, e aí você fica implorando, olhando para ele para ver se ele te atende. Não dá para fazer isso. Então, o que eu sugiro aqui? Primeira coisa, se possível, se a sua equipe tem... Se você tem essa possibilidade de colocar um atendente de entrada. O que é o atendente de entrada? É um atendente que vai ficar especificamente para receber os clientes de forma calorosa. Se for possível,
tem um atendente de entrada. O Outback, por exemplo, utiliza dessa estratégia. Então você tem uma pessoa ali na porta que vai focar em receber as pessoas. Depois você tem uma outra pessoa que vai focar em levar a pessoa até a mesa. E aí tem um tempo médio ali que o garçom tem que ir para poder fazer o atendimento, entende? Então, se possível, coloque alguém na entrada para fazer essa função de recepção e, ao mesmo tempo, de guiar o seu cliente até iniciar a experiência. Esse é um principal problema, às vezes, que tem. Se você fizer isso, você já resolve, se for possível. Se não for possível, não tem como, Robson, contratar ninguém e tal, não dá para colocar ninguém especificamente para isso, tá tudo bem. Então é o seguinte, tem que avisar a sua equipe, para a sua equipe ficar muito atenta mesmo. Ó, percebeu que entrou alguém e tá atendendo, pede para a pessoa que tá atendendo, fala assim, olha, acabou de chegar alguém, mas é o jeito, entende, gente? É o jeito. Acabou de chegar ali um cliente, só um minuto aqui, só para eu dar uma saudação para ele e já volto aqui para lhe atender, tá? E aí você chega no cliente e fala assim, ó, nós estamos aqui atendendo aquela pessoa ali, a gente já tá finalizando, por gentileza, enquanto isso, já pode dar uma olhadinha no cardápio, já pode dar uma olhadinha aqui no nosso produto, no nosso serviço, inclusive hoje, esse é o prato do dia, ou esse é o produto do dia, entende? Você já guia, deixa o cliente, recebe ele e volta para o outro. Então é importante você fazer essa recepção para você não perder cliente por indiferença, é o principal motivo que a gente perde cliente. E aí você suaviza utilizando alguns termos aqui, a gente chama de expressões idiomáticas, né? Que são maneiras de você utilizar um pouco de coisa. Vou dar um exemplo aqui, o VaptVupt, né? O VaptVupt não passa para você a sensação de rápido. É melhor que você falar para ele, ó, já vou te atender, já volto para você, já venho aqui lhe atender. Você pode falar VaptVupt, entende? Você brinca um pouco mais, é lógico, tem que saber se aquele cliente faz sentido você utilizar isso, tá? Acabei de estar fazendo isso, ó, não deixe o cliente no vácuo, é uma expressão idiomática. Eu poderia falar assim, não trate o seu cliente com indiferença, mas eu trouxe aqui uma expressão para levar um pouco mais de suavidade, um pouco mais de humor. Vocês podem também utilizar isso no atendimento de vocês. E qual é a frase, Robson, então? Qual é a frase que eu não posso utilizar dos 7 erros? Vamos lá. Não há nada que possamos fazer. Essa frase, quando a gente escuta, o sangue ferve. Não há nada que possamos fazer. Essa frase não dá, essa não dá. Então essa tem que eliminar, encantador. Tem que eliminar com certeza. Show, gente? Esses são os 7 erros fatais do atendimento que você tem que eliminar, tem que mostrar, dar clareza para o time. Aponta os 7 erros, procura entender se esses erros acontecem na sua empresa, peçam para eles serem sinceros, que é para o melhor, é para vocês melhorarem. Depois identifica quais são os erros que vocês mais cometem e apliquem essas soluções que eu sugeri para que esses erros sejam eliminados. E ó, fica comigo, estamos chegando aqui no fim da live, eu tenho uma surpresa para você. Deixa eu só mostrar aqui uma continuidade. É o seguinte, a gente está chegando no fim. Se essa live gerou valor para você, se fez todo sentido, escreve aqui para mim, isso é importante, gente. Manda coraçãozinho agora e fala assim, ó, uau, manda coraçãozinho, só para eu entender se fez sentido todas essas dicas que a gente passou sobre os 7 erros, se gerou muito valor, se você anotou os insights, se você vai realizar os exercícios com a equipe de vocês a partir de amanhã. Escreva aqui uau, manda coraçãozinho, só para eu entender se realmente gerou valor. E é o seguinte, Amanhã eu espero você, porque amanhã a live será sobre aprenda a técnica do atendimento humanizado. É sobre isso que eu falarei amanhã. Depois, na sexta-feira, como levar emoção no atendimento. No sábado, como ter um atendimento encantador. No domingo, os 5 poderes do encantador. Olha, essa semana tá incrível. Tô preparando com muito carinho para todo mundo aqui, para todos os encantadores, encantadoras. Espero vocês. É o seguinte, eu tenho um presente. Você tem que deixar Você tem que deixar visível os 7 erros para os seus atendentes. Então, o meu presente é o seguinte, se você está no grupo VIP do Telegram, entra lá para você receber os slides. E aí você vai deixar isso impresso, visível lá para sua equipe a partir de agora. Deixa lá para eles, esses são os 7 erros, né? A gente não pode cometer esses erros mais com os nossos clientes. De uma forma, já está suavizado, eu já trouxe de uma forma suavizada, Não cozinha o galo,
Não deixe o cliente no vácuo, entende? Vocês vão usar isso daqui para poder demonstrar para a equipe de vocês, para eliminar esses erros a partir de amanhã. Combinado, encantador? Então, vai lá pro grupo VIP, lá no Telegram, lá na bio, né, do perfil do Instagram, tem como você adentrar lá, ou então você se inscreve na Semana do Encantamento, que começará logo logo, vou anunciar sobre ela, também lá na bio tem Semana do Encantamento, se inscreve lá, porque aí você recebe por e-mail, eu enviarei os slides por e-mail. E se você é aluno do Bora Encantar, com certeza para você a gente já vai encaminhar logo cedinho já amanhã para você lá no seu contato direto. Combinado, encantador? Show de bola, estamos acabando, gente, estamos acabando. É o seguinte, a frase, seus clientes mais insatisfeitos são sua melhor fonte de aprendizado. Bill Gates, seus clientes mais insatisfeitos são sua melhor fonte de aprendizado. Muito boa noite a todos, Bora Encantar, amanhã encontro você para mais uma live, mais um conteúdo. Muito boa noite, encantador, muito boa noite, encantadora. Tchau, tchau, gente, bora encantar.